Amados, vamos ler então, Marcos capítulo 10, versículo de número 46, diz assim. Todos encontraram, diz amém? Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando, e ouviu que era Jesus de Nazaré, e começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo seguiu a Jesus pelo caminho. Bem, até aqui. Meus amados, a passagem ela não é pouco conhecida. Esta passagem é uma passagem muito conhecida. É uma mensagem que já foi muitas vezes ministrado, ensinado, pregado. E eu creio que Deus sempre tem algo que é novo. Eu acho interessante porque a Bíblia fala que esse homem é cego. Ele não é o único cego na Bíblia que é mencionado uma cura. Na realidade, no Antigo Testamento não é mencionado nenhum cego que houve cura. Porém, no Novo Testamento é mencionado relatos de três cegos que foram curados. Um deles, que certa vez nós ministramos aqui, certo? Sobre os sinais que haviam no livro de João, no Evangelho de João. Esse é um deles. Então são três cegos. E desejo eu no meu coração, amados, a cada domingo, falar de um desses três cegos, e as lições que a Bíblia nos ensina, através desses milagres. Até porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, que todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras nós tenhamos esperança, ok? Então, meus amados, esses três cegos foram três formas diferentes que os cegos chegaram a Jesus. Por exemplo, o primeiro fala que Jesus foi até o cego. O Evangelho de João fala que foi Jesus que foi até o cego. O cego nem pediu para ser curado, mas Jesus foi lá. Mostra o ato divino na operação e na realização dele fazer como ele quer. Um outro cego, que é o cego de Betsaida, a Bíblia diz que levaram a multidão, as pessoas, os amigos, levaram o cego até Jesus. Esse não. Esse ele pediu. Veja, irmãos, que há uma diversidade, uma maneira diferente das pessoas chegarem a Cristo Jesus. Os três cegos eram diferentes. A cegueira era a única coisa comum que havia entre eles. A única peculiaridade é que eles eram cegos. Mas a cidade era diferente. A maneira como chegaram a Cristo foi diferente também. Um foi no tanque de Siloé, que foi a sua cura. O outro foi em Betsaida e outro foi em Jericó. Okay? E aqui vai mostrar, irmãos, grande a soberania de Deus sobre aquilo que é incurável, sobre aquilo que não tem resposta e solução. Até eu estava lendo essa semana, lendo um livro de Thomas Kempis, que é um pregador do século XV. No livro A Imitação de Cristo, ele fala o que Deus criou primeiro. Deus criou primeiro a fome ou criou primeiro o alimento? O que Deus criou primeiro? O suprir da necessidade ou a necessidade? O que Deus criou primeiro? O milagre ou a doença? Okay? São questionamentos. Porém, meus amados, aqui Jesus, ele ouve esse mendigo. Não somente um cego, mas a Bíblia declara, e o texto menciona, que ele estava pedindo esmola. Outra tradução diz que ele é mendigo. Mendigo.
Alguém conhece mendigo? Alguém sabe o que é mendigo? Alguém não sabe o que é um mendigo? Eu digo, meus amados, que todos nós, mendigos já fomos. Talvez você não foi mendigo de sentar na calçada, mas quem sabe mendigo de um afeto, mendigo de uma atenção, mendigo de carinho, talvez mendigo de amor, mendigo de saúde, talvez mendigo de paz. Talvez você, em alguma área na vida, você vai se identificar com esse homem, com esse mendigo. Em alguma área, mendigo. E o tema dessa mensagem é: Jesus ouve aos mendigos. Porque eu considero cada um de nós, ou somos, ou já fomos mendigo alguma vez. Deus, meus amados, não olha para as nossas condições. E Deus não nos avalia também pelo nosso passado e nem para os nossos fracassos. Porém, esse homem, Bartimeu, algumas características que eu vou colocar aqui e apresentar. E desejo muito que o Espírito Santo trabalhe no teu coração e identifique exatamente naquilo que você vive. Bartimeu, ele era um mendigo e certamente ele era rejeitado. E eu faço aqui uma pergunta: como é que eu me vejo? Como é que você se vê? Você se vê como uma pessoa abastada? Você se vê como um mendigo? Você se vê como um bom homem, como um mau homem? Você se vê como um miserável, mendigo, cego, como esse homem era? Ele era um cego, a Bíblia menciona, e menciona a característica que também ele era, além de cego, mendigo. Meus amados, tem dias que são péssimos, talvez para você, para sua família, e há um dia, quem sabe, você vai estar lembrando dessa mensagem: olha, eu estou me sentindo hoje como um mendigo. Eu estou me sentindo rejeitado, desprezado e humilhado, como o mendigo é. Sem vez, sem ocasião, ninguém dá atenção. O mendigo, ninguém dá atenção para ele, como ele realmente necessita e precisa, como ele gostaria. Esse homem, a Bíblia menciona que ele era cego, então ele estava no escuro. Ele vivia no escuro, ele era cego. Além do mais, a Bíblia diz, além de cego, diz que ele era mendigo. Meus amados, a Bíblia menciona que ele estava à margem da estrada. Não apenas à margem da estrada ele estava à margem da sociedade, à beira do caminho. Que situação ele passava? Será que esse homem ele tinha um sonho? Será que alguém chegou a perguntar: escuta, o Bartimeu, o nome dele, filho de Timeu, tu tem um sonho? Qual é teu sonho? O que tu deseja na tua vida como cego? Eu quero ver. Não existia isso, nunca existiu. Israel nunca se ouviu falar de um cego enxergar, então não podia ser um sonho, algo que jamais seria alcançável. Há muitas pessoas que têm, quem sabe, o sonho, pensam uma coisa inimaginável. Eu quero deixar de ser empregado, eu quero ser o dono do mundo, eu quero ganhar milhões da noite para o dia, sem fazer nenhum curso e sem ter nenhuma graduação. Às vezes tem sonhos absurdos. Talvez esse homem não tinha sonho nenhum. Talvez a única expectativa dele é ter comida para comer naquele dia, se alimentar naquele dia. Talvez a felicidade dele se resumia quando ele recebia uma moeda um pouquinho mais pesada. Talvez a sua alegria ela estava atrelada em, quem sabe, um peso maior de uma moeda. Bartimeu, ele era cego, era mendigo, estava no escuro. Era pobre, era miserável. A vida desse mendigo se reunia em um monte de lixo. Porque um mendigo, o que se sabe de mendigo é que ele tem uma sacola, tem um saco, onde ele carrega suas bugigangas. Não tem prata, não tem ouro, não tem riqueza naquele saco, é só lixo. E assim resume-se a vida dele. O que ele tem não é nada que seja útil. E exatamente diante de Deus, o que cada um de nós somos, o que temos, para Deus se resume nisto. Nada mais presta, nada mais resolve. Porque para Deus o que temos, até a nossa justiça, é lixo. Então Bartimeu, meus amados, nos tempos bíblicos, ser cego era difícil. Hoje, quem sabe, hoje com certeza, uma pessoa que ela tem essa deficiência visual, ela vai ter um benefício do governo. Ela vai receber um benefício por ser uma pessoa dependente e ser uma pessoa necessitada. Mas, naquela época, nos tempos bíblicos,
né, além como ser cego, outras doenças, era considerado uma maldição. A própria lei, de acordo com a lei, um cego, segundo o livro de Levítico, capítulo 21, verso 17, um levítico não podia servir a Deus. Um cego, ele não poderia servir a Deus. Ele não conseguiria servir a Deus por mais que quisesse, porque lhe era impedido, lhe era vetado de servir a Deus por ser cego. Então, o povo daquela época acreditava que a cegueira era consequência de pecados. Tanto que o cego mencionado no Evangelho de João, a pergunta era quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele? Ou os pais dele? Então acreditava o seguinte: é cego porque fez alguma coisa errada, então tem que pagar. Está sofrendo? Tem que pagar. E é isso que o mundo julga. Você está sofrendo, as pessoas julgam, ó, fez alguma coisa errada. É consequência de alguma coisa errada. É consequência de pecados, é consequência disso, daquilo, daquele outro. Então você já é excluído. Espiritualmente você já é condenado pela religião, pelos religiosos. Então, eles acreditavam naquela época que realmente era uma consequência de pecados. E esse pensamento não apenas causava uma exclusão da graça, como também havia uma exclusão do convívio das pessoas. E Bartimeu, então, ele não tinha. 4 coisas Bartimeu não tinha. Bartimeu, o cego, Bartimeu, o mendigo, ele não tinha 4 coisas. Primeiro, ele não tinha saúde. Segundo, ele não tinha dinheiro, ele era mendigo. Terceiro, ele não tinha dignidade. E quarto, ele não tinha valor próprio. Para a sociedade, ele era um maldito. Era alguém que estava sob a maldição. Era alguém que Deus não era com ele. Que Deus era desfavorável a ele, por isso que Deus o fez assim. O próprio Deus diz, meus amados, o próprio nosso Deus diz lá no livro de Êxodo, diz que eu fiz, é o Senhor que fez o mudo. É o Senhor que fez a boca. E diz o texto, o Senhor fez o cego. Então ele considerava exatamente isso. O povo considerava isso. E aquele homem, então, ele carregava não apenas a roupa, aquela capa de mendigo, conforme o texto menciona que ele deixou a sua capa, mas ele carregava mais 3 coisas. Esse homem, ele carregava os seus complexos, ele carregava os seus traumas, e ele carregava as feridas internas. Meus amados, o mundo está cheio de rejeitados. O mundo está repleto de pessoas rejeitadas. E esse tema eu gostaria de semana que vem nós falarmos sobre isso. Quero dar, usando como a base do texto de hoje, que sobre as feridas da rejeição. Bartimeu, ele sofria das feridas da rejeição. A rejeição da sociedade, a rejeição religiosa, a rejeição espiritual. Ele era um homem rejeitado por ser mendigo, por ser cego, por não enxergar e por estar em trevas. E ele foi excluído, em 3 áreas. Ele foi excluído da área da visão, que ele não conseguia enxergar e ver. Ele estava excluído de ver. Ele tinha uma exclusão social, porque era excluído da sociedade. Ninguém convidava um cego. O próprio Senhor Jesus disse o seguinte: quando você for dar um banquete, não convida aqueles que um dia poderão te convidar e retribuir o convite. Mas quando tu for fazer uma festa, convida os aleijados, mancos, os cegos. É interessante que Jesus diz para a gente convidar os cegos. Ou seja, o Senhor Jesus, ele não exclui o cego. Jesus não exclui o rejeitado. Você pode ser até um rejeitado para os outros, não é por Jesus. Tanto que Jesus na cruz, ele morre e ele dá a sua vida por nós. Isto é aceitação. A cruz, meus amados, a cruz que são 2 madeiras, uma que liga da terra ao céu, e a outra do ocidente ao oriente, que são os 2 lados. Meus amados, mostra a amplitude da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. E o próprio Senhor Jesus, nos seus ensinamentos do Evangelho, manda convide os cegos, os rejeitados. Em suma, Jesus está dizendo, convide para a tua festa os rejeitados. Um grande ensinamento para nós, para a igreja, para nós vivermos. Okay? Então ele estava excluído também na área espiritual. Ele era excluído da vida religiosa. Então Bartimeu, ele vivia à margem do caminho
e à margem da sociedade. Mas interessante quando Jesus passou ali em Jericó. E eu quero dizer, amados, aproveite a oportunidade que o Senhor te oferece. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Eu digo isso porque eu já falei sobre esta mensagem em outras ministrações. Que foi a última vez que Jesus passou por aquela cidade chamada Jericó. Foi a última vez. Dali, Jesus estava indo para Jerusalém para ser morto, ser crucificado e nunca mais passou ali por Jericó. Então aproveite as oportunidades. Outra coisa que nós devemos aprender com esse homem, primeiro, esse mendigo, ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade divina, não é uma oportunidade dessas autoajuda que tem por aí. Mas é uma oportunidade de um relacionamento com Jesus, de ter um contato com Jesus e ter a sua vida mudada. É porque eu digo isso, porque somente Jesus pode mudar a tua vida. Você já tentou, quem sabe, com tratamento A, tratamento B, você já tentou tantas coisas para mudar a sua vida e não mudou. Pois eu te digo, Jesus é a única fonte que pode mudar a sua vida para sempre. Amém? Só Ele é a solução, só Jesus é a resposta, só Jesus é o caminho. Ele mesmo nos diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz eu sou um dos caminhos. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a sua vida. Esse homem, esse mendigo, rejeitado, ele teve a oportunidade. Interessante que ele não botou a oportunidade fora. Ele poderia ter pego essa oportunidade e ter soltado as suas mágoas, suas mazelas, suas dores, os seus dissabores. Ele poderia ter xingado. Ele poderia ter se exasperado. Ele poderia aproveitar aquele momento e dizer para Jesus tudo que ele queria, tudo que estava trancado dentro da vida dele, reclamar, externar a sua raiva, externar e expor a sua fúria, e reclamar da vida. Afinal de contas, ele está vivendo aquele dissabor por uma tristeza, quem sabe por uma vontade divina. Ele poderia reclamar então de Deus. Ele poderia falar a reclamação ao Filho de Deus por causa do seu estado. Mas olha só, meus amados, eu estou fazendo um estudo a longo prazo sobre as orações ouvidas por Deus. Não é tudo que a oração Deus ouve, não. Deus não ouve toda a oração. Aliás, aqui a gente ensina, né, que Jesus responde sim. Deus sempre responde às nossas orações de 3 maneiras, né? Com sim, com não, ou com espere. Sempre responde. Mas, meus amados, esse homem, ele faz uma oração. E a gente tem que aprender com esses caras. Como orar. E como obter resposta. A Bíblia diz que o publicano subiu para a oração. E ele orava, Deus, obrigado, Deus, porque eu não sou como esse publicano. Obrigado, Deus, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu dizimo, porque eu isso, porque eu aquilo. Ele fez uma oração de ostentação e Deus não respondeu a oração dele. Mas interessante que a Bíblia diz que o publicano orava. E ele orava assim, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Deus ouviu a oração. Então eu vejo que uma das orações que Deus responde é esta. Outra oração, meus amados, que a gente vai aprendendo aqui, é do mendigo. Um mendigo ensinando a orar. Amém? Irmãos, terça-feira é escola de discípulo, amém? Eu vou chamar um mendigo aqui a encontrar na rua e vou dizer para vocês, irmãos, vai ter uma palestra com mendigo aqui, certo? Para vocês aprenderem como ir bem na vida, tá bom? Eu acho que ninguém vai querer vir ouvir, né? Imagina como um mendigo vai ensinar a gente a ir bem na vida. Olha o estado do cara. Não, mas gente, nós vamos ouvir o mendigo que vai dar uma palestra como orar e ser respondido. Diz, não, para aí, pastor, está brincando com a gente. Está brincando conosco. Pois é, irmãos, mas vamos trazer o Bartimeu. Lógico que ele já morreu, né? Não tem como trazer o cara aqui. Mas o Bartimeu, ele ensina a gente a orar. Porque o que ele fez na sua oração? O que ele pediu? Qual foi o seu clamor? A Bíblia diz, meus amados, que ele disse assim em versículo 48. Filho de Davi, o que ele diz ali? Tem o quê? Tem o quê?
misericórdia de mim. Interessante, irmãos, que ele não chega assim, Jesus, eu quero ver, Jesus, eu quero ver, Jesus, me faz enxergar. Não. Ele pediu o seguinte, Senhor, tem misericórdia de mim. Tanto que você vai observar e ler depois, que Jesus disse o seguinte para ele, o que tu queres que eu? Ele não pediu, Deus, me cura, Jesus, me cura de uma vez, Senhor. Cura dessa doença, desse mal, dessa chaga que está sobre a minha vida. Ele só pediu uma coisa, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí depois, então, Jesus abre e diz, tá, o que tu quer que eu faça? E aí Jesus, então, abre um pouco mais. Mas o primeiro clamor dele é, Senhor, tem misericórdia de mim. Quantas vezes você chegou diante de Deus em oração, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim? Quantos já oraram assim? Tem misericórdia de mim. Olha, estamos no caminho certo. Tem misericórdia de mim. É a oração que Deus começa, meus amados, a dar a atenção. Ele não chegou reivindicando, Senhor, porque eu tenho autoridade no teu nome. Senhor, eu ordeno isso, eu determino aquele outro. Não, ele chega dizendo, Senhor, tem misericórdia. Misericórdia é algo, meus irmãos, que eu não mereço, que eu não sou digno, mas do que eu preciso demais. Uma grande, imensa necessidade. Ele não está aqui demonstrando, aproveitando aquele momento único para demonstrar a sua insatisfação, a sua tristeza, a sua revolta, mas ele humildemente ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Esse homem, ele clama pela compaixão de Jesus. Interessante, meus amados, é que a Bíblia diz que Deus é um Deus compassivo e tem prazer na misericórdia. A Bíblia diz que Deus tem prazer na misericórdia. Meus amados, nós somos cegos. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que não lhes seja revelada a verdade. E há vários tipos de cegueira. Há uma cegueira do perigo. As pessoas não vêem perigo nenhum. A gente quer andar a 120 no carro, dia de chuva, na curva, e acha que não tem perigo, é cego. Está sendo cego com relação ao perigo. Vai mexer com fogo, deixar uma criança mexer com fogo, a criança está cega. Ela não está vendo perigo. Há certas coisas, meus amados, que nós somos cegos. Nós temos cegueira. Às vezes temos, quem sabe, uma visão limitada também para as coisas espirituais. Geazi, por exemplo, o moço do profeta Eliseu, ele não via a solução, ele só via o problema. Há pessoas assim, está recheado de pessoas assim, só vê problemas, nunca vê uma solução, então é cego para soluções. Agora tem pessoas que têm uma visão espiritual, uma visão de fé, que conseguem encontrar, no meio de problemas, conseguem encontrar solução. O profeta, o homem de Deus, Eliseu, ele estava vendo já o exército do Senhor, ele ora pelo menino, pelo seu moço Geazi, ora para que seja tirado a cegueira que estava nos olhos daquele menino, que não conseguia ver ao âmbito espiritual, e ele ora e o menino, o moço, começa a enxergar e começa a ver. Às vezes a nossa visão, ela está sendo uma visão limitada, só vê o perigo, só vê os problemas. Às vezes há a cegueira para soluções. Os próprios discípulos que estavam a caminho de Emaús, a Bíblia menciona que eles estavam tristes, que eles estavam com os seus olhos pesados, que o seu coração estava entornado com tanta tristeza. E a Bíblia diz que Jesus apareceu do lado deles e foi conversando com eles. E eles tristes, e Jesus do lado dele. Às vezes nós estamos cegos, não enxergando, não observando que temos uma grande resposta ao nosso lado, e a gente fica focando no problema, enquanto que Deus tem a solução. Eu digo nesta noite, para de olhar para o problema, comece a olhar para Jesus. Vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Às vezes a gente está olhando exatamente, meus amados, para o mar, para as ondas bravias, como Pedro, e as águas estavam lhe submergindo, enquanto que Jesus estava ali. Ele começa a olhar, a Bíblia menciona que ele começa a reparar a força do vento e a força das ondas, e ele começa a naufragar, e Jesus estava ali. A Bíblia diz que Jesus então toma Pedro pela mão e levanta ele. Mas o que Pedro estava fazendo? Pedro estava ficando cego, enxergando para as coisas temporais e não para as coisas eternas. A nossa vida espiritual, ela começa a decair quando nós começamos a olhar demais as coisas aqui
E paramos de olhar com o olho, com o olhar sobrenatural, o olhar da fé, que enxerga mais longe, que vê mais longe, e que não se atém aos problemas, mas que sim olha as soluções que está em Deus, que está em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas, meus amados, são assim, são cegas para as soluções. Os discípulos de Emaús estão ali somente quando Jesus ora, agradecendo pelo alimento, que os olhos deles se abrem, e aí percebe que é Jesus. Então a alegria deles voltou no coração. E rapidamente eles se levantam e voltam correndo lá para Jerusalém, para contar as boas novas. Mas estavam cegos. Quantas vezes nós estamos assim? E aí a gente acaba mendigando, sofrendo, padecendo. Não é mendigo somente aquele que come resto de comida, sobra de alimento, ou que está com a roupa já velha e não toma banho há muito tempo, e não corta o cabelo e não corta a barba há muitos dias. Mas o mendigo pode ser exatamente aquele que no seu existencial está sendo um mendigo. No seu próprio sofrimento, no seu próprio mundo ele cria uma vida de um mendigo, a existência de um mendigo. Ele passa a ser um mendigo por dentro. E eu digo, meus amados, que isso é uma cegueira, e é uma cegueira espiritual. Às vezes as pessoas podem ser cegos também nas escolhas. Eu digo, é muito errado um jovem, uma moça, se apaixonar por um moço que não gosta de trabalhar. Vai passar trabalho na vida. Está cego. E o pai vai lá e adverte, minha filha, esse rapaz não é para ti. Esse moço não é um bom partido para ti. Ele não gosta nem de trabalhar, minha filha. Não gosta, ele não para de trabalho nenhum. A carteira de trabalho dele, em menos de um ano, já está toda carimbada, trocando toda hora de serviço, toda hora de serviço. Já tem 10 carteiras de trabalho em 3 anos. Não para de serviço nenhum. Qual é o futuro? E a menina fica cega. Não, mas ele é um príncipe. Aí depois casa e tem problemas, mas foi cega. Cega nas escolhas. A mesma coisa um rapaz. Ou um rapaz que vive batendo na mãe, vive batendo no pai. A moça está apaixonada, depois casa, não vai bater mais no pai e na mãe, vai bater na esposa. Às vezes cegos nas escolhas. E não devemos e não podemos ser cegos nas nossas escolhas, meus amados. Por isso que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo não faz escolhas erradas. Vai fazer escolhas de acordo com a palavra de Deus. Há pessoas, meus amados, que são cegas. Ok? Na ignorância. Ignorância é uma cegueira. Ingenuidade também. Ingenuidade é uma cegueira. Não encontra, não vê problema. Não é que está vendo sempre o problema, meus amados, mas ter um coração sábio. A Bíblia diz no livro de Tiago, se alguém não tem sabedoria, peça, que Deus dá. Está faltando sabedoria, peça. Deus tem prazer de dar sabedoria quando a gente precisa. Ok? A tristeza também. A tristeza não deixa de ser uma cegueira, porque nunca encontra a alegria. E a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Livro de Filipenses é que nos diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A Bíblia também nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força é. Meus amados, e mesmo em meio de tribulações, diz o apóstolo Paulo, nós estamos alegres. Porque a gente está olhando um prêmio maior. Estamos olhando algo maior lá na frente. E não as coisas passageiras que estamos passando. Olhar só o passageiro e o momentâneo é uma cegueira. Focar só no aqui e no agora é uma cegueira. Nunca ver a solução é uma cegueira. A Bíblia diz que Deus não vê como homem, Deus vê o coração, Deus sabe o que está lá dentro, Deus consegue interpretar o que está lá dentro. Então, meus amados, às vezes nós vamos aprender com esse mendigo, que às vezes tem o que nos impede. A Bíblia nos diz, Marcos capítulo 10, verso 48, diz assim, os que estavam à frente repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Outra tradução diz, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque no versículo 47 diz, quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Ele não diz que ele começou a falar. O texto diz assim, ele começou a gritar.
dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava: filho de Davi. Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que ele gritava. E gritava, irmãos, é soltar o ar pelos pulmões, é falar bem alto, é gritar mesmo. E ele gritava. E aí a Bíblia diz que os que estavam à frente repreendiam para que ficassem em silêncio. E eu pergunto: quem está à tua frente te repreendendo? Impedindo de você falar com Jesus? Às vezes nós temos os que estão à nossa frente impedindo. A Bíblia menciona os que estavam à frente impediam, dizendo: fica calado, cala-te, fica quieto, para quieto aí, para de ficar gritando dessa maneira aí, fazer esse estardalhaço. Na realidade, irmãos, ele estava buscando algo em Deus, algo em Cristo, e havia aqueles que estavam querendo impedir. Então, quem está diante de você tentando impedir? Eu acho tão interessante, meus amados, que muitas vezes é assim. Você vive a tua vida normal, mas de repente agora você quer Jesus. Você está buscando agora na fonte certa, que é Cristo. E sempre se levantam aqui, outro acolá, dizendo: não, para, não adianta, não vai resolver, não adianta buscar, o que tu quer saber? Buscando em Jesus, buscando em Deus, buscando no Senhor Jesus as coisas para você. Aqueles que se colocam à nossa frente: para de buscar, para de ir à igreja, para de se dedicar na vida espiritual. Quantos que são aquelas pessoas que estão à frente, impedindo, querendo travar o teu progresso de receber e ser abençoado pelo Senhor? A Bíblia menciona: os que estavam à frente repreendiam para que ficassem em silêncio. Quantos estão à sua frente te repreendendo, te impedindo para falar com Jesus? É um propósito que você faz com Deus, e de repente algo se levanta para impedir esse propósito. Amém? Outra pergunta também: como é que você se vê? Como um mendigo? Quem sabe como um príncipe? Tá bom, tá ótimo. Como um bom homem? Ou como um pobre, miserável, cego? Esse homem, exatamente, ele sentiu o que ele estava vivendo: cego, miserável, pobre, mendigo. Tem dias que são péssimos, que você passa, que a tua família passa, que vocês atravessam. Nem todos os dias são agradáveis. Tem dias, quem sabe, você se sente exatamente como esse homem, um mendigo. O que mais também podemos aprender dessa passagem do mendigo, dessa passagem do Bartimeu, que nem sempre Jesus, meus amados, nem sempre Jesus está perto. Isso aqui nada, meus amados, nada para questionar a onipresença de Deus, mas para pensarmos em algumas coisas que elas são salutar e de grande relevância. Jesus disse o seguinte: eis que estou convosco todos os dias. A quem ele falou? Para os seus discípulos. Não falou para todos, falou para os discípulos. Ele disse também o seguinte: aonde estiver 2 ou 3, eu estarei. Eu estarei. Parei, mas e Deus não está em todos os lugares? Deus não está em todas as coisas? Mas a palavra de Deus vai dizer isto. Jesus estava passando ali, aquele momento, em Jericó. O Senhor disse também para Moisés: olha, a minha presença não vai com vocês. Minha presença não vai com vocês. Eu vou mandar o meu anjo. E Moisés disse: não. Se a tua presença não for conosco, então nós não iremos. A Bíblia menciona, irmãos, que Deus visitou o seu povo. Parei, mas e Deus não estava com o seu povo antes? A Bíblia menciona que o Espírito do Senhor se retirou de Sansão, e ele não sabia. Então nós temos que zelar, irmãos, e temos que aprender a buscar a presença do Senhor. É o Senhor que diz: buscai-me e vivei. É o Senhor que diz que devemos buscar a sua presença, buscar a sua face. Ele que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Algumas coisas que nós não podemos nem entender, como no livro de Abacuque, por exemplo, as perguntas que Abacuque faz, que era o questionamento do profeta e da nação. É por que Deus usou uma nação tão ímpia como os caldeus para punir, ajudar, para punir o seu povo?
Deus dá poder, capacidade, habilidade e torna os caldeus, os babilônicos com grande força, e eles entram e detonam com os judeus. E a pergunta do livro é a pergunta que existe no livro de Abacuque. Ok? Essa semana chamou muita atenção as perguntas. Essa semana eu fiz um propósito de fazer a leitura dos 12 profetas menores, um de cada dia. Ok? Se alguém quer até seguir o propósito igual, muito bom, irmãos, muito precioso. Mas eu acho interessante porque foi a última vez que Jesus passou por Jericó. E para terminar, encerrando. Apesar dele ser cego, ele viu Jesus. Então quer dizer que as minhas limitações, elas não podem impedir, e não devem impedir, a minha vida de enxergar Jesus. Os demais que estavam ali, estavam, quem sabe, acompanhando, maravilhados, assistindo shows de milagres, de maravilhas, encantados com as mensagens, mas aquilo não entrava no coração deles. E esse homem, ele viu Cristo em Jesus. Ele viu poder em Jesus. Ele viu algo, meus amados, que os outros não estavam enxergando. Observe bem, ele era cego, ele não era surdo. Ele era cego, não surdo. Jesus chamou, irmãos, de cego aqueles que enxergavam. Meus amados, apesar de ser cego, ele viu Jesus. Muitos têm olhos e não conseguem ver a Jesus. Muitos estão com seus olhos no físico, bem perfeitos, mas não conseguem enxergar e encontrar uma resposta que só Jesus pode dar. Que nesta noite você saia daqui, encontrando as soluções que em Cristo Jesus nós precisamos. Amém? No meio de uma multidão, ele foi o único rejeitado. Talvez se ele fosse um empresário, quem sabe se ele fosse algum artista, um grande cantor famoso. Não, pode gritar, mas por ser mendigo, por ser um cego, rejeitado por todos, mandaram ele ficar quieto. Mas Jesus, irmãos, acolheu um desprezado e um humilhado. Se fosse, quem sabe, um empresário bem-sucedido, um nobre religioso, todo mundo deixaria. E Jesus veio exatamente para os mais fracos, os mais débeis, os mais necessitados. Quando ele, sentado na beira da estrada, estava lá, ninguém se preocupava com ele, era desprezado por todos, ninguém se preocupava com ele. Agora que ele decidiu chamar por Jesus, já encontra o obstáculo. A tua vida é assim, ela vai indo normal de acordo com o mundo gosta. Aí de repente você toma uma posição agora por Jesus, o mundo começa a se levantar contra você, a família começa a se levantar contra você, os amigos começam a te abandonar, e de repente parece que você está sozinho, e você é contra a multidão. Mas não se preocupe, porque Deus não é a favor da multidão. A Bíblia diz que Deus é favorável àquele que é quebrantado de coração, aquele que quebranta-se diante do Senhor, aquele que se humilha diante do Senhor. E a Bíblia diz que esse homem, embora as pessoas diziam, para de clamar, para de orar, para de buscar a Deus, a Bíblia diz que ele clamava mais. Eu te digo para você, resposta: clame mais, busque mais. Amém? Busque mais, não cesse de buscar, continue a buscar, continue a intensificar, porque a tua bênção, ela já está da parte de Deus liberada. Vamos trocar as nossas vestes como aquele homem também. A Bíblia diz que o Bartimeu, o mendigo, ele deixou a sua capa. Ele não precisaria mais daquela capa. Ele teve fé, meus amados. Por quê? Porque ele deixou a sua capa para trás. A capa era símbolo de tudo que ele necessitava. A capa, ela era necessária para guardar-se do frio da noite. Ela era uma proteção. Mas esse homem, ele deixa para trás o que precisamos nós deixar para trás também. Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Guarda isso no teu coração. Jesus não disse para ele a mensagem da autoajuda: vai, a tua persistência te salvou. Não foi a persistência. Ele não diz: olha, vai, a tua condição social te salvou. Não foi a condição social. Ele não disse: olha, vai, a tua justiça te salvou.
Mas ele disse: vai, a tua fé te salvou. Eu acho interessante também que ele moveu-se em direção a Jesus. Ele não ficou ali sentado, esperando, aguardando, dizendo: Senhor, venha. Senhor, vem na minha direção. Ele vai, ele tem uma ação, ele tem uma atitude, ele faz alguma coisa. Quando disseram para ele assim, ó, vem, Jesus está te chamando. Aí você vai ler o texto. O texto diz o seguinte, que ele de um salto, ele estava sentado, ele estava à beira da estrada, ele estava sentado, a multidão estava diante dele, mas a Bíblia diz que quando chamaram ele, disse: olha, venha, o mestre te chama, Jesus te chama. A Bíblia diz que ele em um salto, ele dá um salto, e ele vai rápido, ele vai ligeiro, ele não fica postergando, esperando quem sabe um dia. Quantas pessoas vivem assim uma vida espiritual, meio devagar, quase parando? Dá um salto. Tua vida espiritual, que dê um salto. Que você dê um salto para caminhar para o lado de Jesus. Há pessoas que para a vida espiritual é devagar, é lenta. Meus amados, Jesus está chamando. Não espere ele chamar 2 vezes. Vai rápido, vai ligeiro, vai correndo para Jesus. Vai rápido para os braços do teu Senhor. Vai correndo para Ele, que é a única solução, que é a única alternativa, que é o único que sabe, que conhece, que vê todas as coisas. A Bíblia diz que Ele deu um salto, amém? Diga comigo, a Bíblia diz que Ele deu um salto. Diga, Ele deu um salto, amém? Eu digo nessa noite, dá um salto para Jesus. Vai correndo para Jesus. Não espere, não aguarde. Dá um salto para Jesus. Que a tua vida espiritual seja um salto. Amém? Que o teu andar para o lado de Jesus seja com alegria, seja com ânimo. Eu já vejo fé, meus irmãos, até na maneira que ele respondeu. Ele deu um salto. Guarde bem isso. Pode até grifar na tua Bíblia. Deu um salto. Como é que é a nossa vida com Deus e para Deus? Meio devagar. Ah, Jesus está te chamando. Não, vamos correndo. Vamos correndo para os braços daquele que nos amou. Como nós cantamos aqui. Vamos correndo para Ele. Dá um salto para Ele. Amém? A Bíblia diz, levantando-se de um salto, ele não demorou para ir a Cristo. Não demore para vir a Cristo. E para encerrar, o verso 52, o último versículo, o derradeiro. Diz assim, imediatamente ele recuperou a visão. Amém. Chegou o que ele queria. Queria ser abençoado, queria enxergar. Amém. Há muitas pessoas que estão nesse nível. Recebi a bênção, meu casamento foi restaurado, a minha saúde, eu recebi um milagre, já contei até a bênção para o Senhor. Deus abençoou com o emprego que eu queria. Deus abençoou para entrar naquela empresa, aquele curso, aquela faculdade, já me formei. Eu estou feliz, eu estou contente, eu estou abençoado. Muitas pessoas ficaram nesse ponto. A maioria dos cristãos pararam aí. Tá bom aqui. Já fui abençoado, já estou abençoado, já contei o meu testemunho. Tá bom, parei aqui, já recebi. Vamos fazer como o mendigo, amém? Vamos aprender com o mendigo? O que mais que ele faz? O texto vai dizer. O texto, a Bíblia sempre nos ensina. Por isso que eu sou apaixonado e digo para vocês, nunca queiram aprender as Escrituras por meio de terceiros. Vá direto à fonte. Vá na palavra. Leia a Bíblia sempre. Sempre oriento, leia a Bíblia todo ano. Todo ano leia a Bíblia. O texto diz, irmãos, recuperou a visão. Amém. Não. Recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Recuperou a visão e seguiu Jesus. Recebeu a bênção e seguiu Jesus. Foi abençoado e amém? Ele já está enxergando e seguiu a Jesus. Amém? Já está abençoado. Não, eu quero mais. Vá adiante. Vá avante. Não fique somente querendo, Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura. E depois que curou, tá bom, graças a Deus, sou eternamente grato. Nunca vou ter como pagar o que Jesus fez por mim. Mas a Bíblia diz que seguiu Jesus pelo caminho. Que assim seja a tua vida. Que assim seja o teu relacionamento com Deus. Seguir Jesus pelo caminho. Amém? Eu quero convidar vocês para nós ficarmos em pé. Nós vamos orar a Deus.